Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui na geração automática de OS, mas baseada na hora e no KM e não no calendário, tá? Tem uma diferença dessa geração no sistema, porque também existe uma diferença de como o sistema lê esses dados, tá? Por quê? Pensa comigo, no calendário você vai startar uma OS num dia X e mensalmente, quinzenalmente, baseado no calendário ali, o sistema vai gerar automaticamente isso daqui para frente, né? Então, a única variável ali seria o calendário. Só que nas máquinas rodantes, né, que a gente costuma dizer, seja ela empilhadeira, seja ela um caminhão ou outras máquinas também, que na verdade é baseado ou KM na hora, alguém vai ter que periodicamente medir o valor que está lá, né, desse parâmetro, para daí então o sistema gerar automaticamente essa OS, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que deve ser feita é o seguinte: você entrar dentro do equipamento, você vai em apontamento você seleciona se é hora ou KM, tá? Vou colocar a hora aqui, vou colocar a data, a primeira data aqui é a zero, vou colocar, por exemplo, 1º de março, tá? Nós estamos em abril, quando esse vídeo está sendo gravado, vou colocar a março aqui um mês antes, vou colocar com 1.200 horas foi quando o equipamento teve a sua primeira manutenção. Então, esse aqui vai ser no start. Então, ele vai sempre calcular os 1.000 a partir disso aqui, entendeu? Então, a primeira coisa é essa, colocar o seu ponto zero nessa medição, beleza? Coloquei esse ponto zero aqui, nós vamos voltar aqui daqui a pouco. Vou voltar para cá. Eu vou vir aqui no plano mestre. Desculpa, plano mestre. Plano mestre, a gente já falou sobre isso, né, em outras aulas. Então, basicamente, eu vou vir aqui, tá? Vou vir aqui, por exemplo, lubrificação. Vou inserir as informações, como também está no outro, né? No calendário também. A diferença é que no calendário a antecipação está em dias, em hora vai ser em horas, em KM vai ser em KM, né? Então, eu coloquei aqui de antecipação de 100 dias, o HH aqui, não considerei esses itens aqui, e coloquei que meu plano ele vai ser startado a partir de hoje, 17 de abril, que é quando esse vídeo está sendo gravado, tá? Então, vai ser considerado a partir dessa data, e esse aqui também, tá a mesma coisa, vai ser a partir dessa data, beleza? Ok. Depois, você vai voltar lá, em parâmetros, em ativos, desculpe, vai vir aqui em dados técnicos, e o que acontece? Qual que é a frequência desse apontamento aqui? Não sei. Existem algumas empresas que semanalmente, na verdade, diariamente, por exemplo, as empresas abastecem os seus caminhões, suas máquinas. Esse pessoal, muitas vezes, toda semana, pelo menos uma vez por semana, na sexta-feira, eles tem alguém que vai lá, pega essa informação do combustível e insere aqui, entendeu? A frequência que você vai fazer vai depender muito do tempo que o seu equipamento roda ali, né, sem chegar próximo da próxima manutenção. Vou dar um exemplo. Já trabalhei como programador de manutenção e essa informação aqui, e eu fazia esse levantamento dos carros da empresa. Então, eu poderia fazer mensalmente, porque em um mês, dificilmente rodava 5.000 quilômetros ali, que era o período mínimo de troca de óleo que a concessionária na época pedia, a locadora, entendeu? Então, isso vai depender de você, baseado no tanto que o seu carro roda ali, tá? Então, vai variar de empresa para empresa. Então, beleza. Coloquei aqui, por exemplo, o dia 1/3. Vou colocar, por exemplo, que uma medição, vou colocar desse mês de abril, tá? Foi a última. Vou colocar, por exemplo, aqui que essa medição aqui, esse mês em abril, por exemplo, dia 1º, estava, por exemplo, 1.500. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, que depois, no dia 10, foi, por exemplo, 1.700. Vou colocar aqui. Vou colocar, por exemplo, no dia 10. Vou colocar aqui, por exemplo, que no dia 17, vamos supor, eu atingi 1.110, tá? 2.000, na verdade, desculpa. O que acontece? Se a primeira foi com 1.200, se a cada 1.000, aqui, né, já vai ter extrapolado 10, né? Eu tenho uma antecipação de 100 horas, que eu coloquei, né, que era para ser com 2.200, 1.200 mais 2, mais 1.000, né, cada 1.000, 2.200, coloquei que foi 110, então ultrapassou 10 horas da antecipação que eu coloquei 100, né, para poder gerar com 100 horas antes, coloquei 10, e o sistema vai gerar o S automaticamente. Só que detalhe, quando você coloca o S para gerar no dia, como foi colocado lá no plano mestre de manutenção, no exemplo lá, o sistema vai gerar o S automaticamente no dia, tá? No caso dessa aqui, ele vai gerar de um dia para o outro. Então, o que acontece? As gerações de OS do Melvin acontecem na virada da noite, de um dia para o outro. O sistema vai girar aqui e vai ver que teve necessidade de executar esse OS, porque já atingiu o set que a gente fez lá, e aí ele vai gerar o OS automaticamente lá. Então, não é imediato. Então, por exemplo, às vezes o funcionário, o cliente pode chegar aqui, ele colocou que hoje, deu a hora de diferença, ele vai lá na carteira e vê se a OS está lá, a OS não está. Por quê? Porque essa vai ser do dia para a noite, tá?
tá? Da noite para o dia, na verdade, virado, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a geração automática baseada na hora e no KM, onde, nesse caso, você vai ter que, periodicamente, vir aqui em dados técnicos, abatir os dados técnicos do equipamento, apontamento, e inserir aqui, com uma certa frequência, a medição que vai estar do equipamento, para aí, no outro dia, após, quando chegar próximo da data setada, o sistema vai gerar o OS automaticamente para você, beleza? Então, forte abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!